Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 052, ela vai falar sobre problemas, vamos assim, broncas que podem acontecer visando a gestão de pagamentos. Então você faz normalmente a gestão de pagamentos, ou seja, gerencia tudo aquilo que é pago sobre os serviços de telecom, não apenas a gestão de faturas, tá? Eu acredito que gestão de pagamento está dentro da gestão de faturas. Então a gente vai ver os problemas que podem acontecer nessa parte de pagamentos. E qual é o objetivo? Ou seja, estou fazendo essa aula para você aprender o quê? Qual é o objetivo que você saia daqui com isso no raciocínio? É você entender alguns problemas que acontecem com os pagamentos. Então vou te passar algumas situações, não me recordo, mas eu acho que todas eu já passei. Lógico, eu vou passar aqui por cada uma para você ter uma ideia, mas são coisas que podem acontecer e a gente tem que ter uma noção de como resolver isso da melhor maneira possível. E lógico, otimizando o tempo para resolver e não ter nenhum problema maior. Os 6 problemas que mais acontecem na gestão de pagamento de faturas. Então, eu já passei por diversas situações e esses 6 são os que eu, vamos assim, coloquei com mais exatidão para você entender o que é que provavelmente pode acontecer no seu contrato. Mesmo que você faça tudo certinho, pode ser que aconteça um desses, porque não depende apenas da gente que faz o serviço de gestão de telecom. Pode ter uma outra pessoa que tem uma outra área, ou até um par nosso, ou seja, uma outra pessoa que também faz a gestão, que pode ter algum tipo de falha. Então isso aí não importa no meu raciocínio quem fez, mas sim o que aconteceu e como é que a gente resolve. Então o primeiro desses pontos, passei 2, mas vai os 2, que são bem parecidos. É quando você paga a fatura errada e gera um bloqueio, ou você pagou a fatura certa e também gerou um bloqueio, que é quando você deixa de utilizar o serviço de telecom, seja telefonia móvel, telefonia fixa ou banda larga. Qualquer um deles pode acontecer um desses 2 tipos de problema. O terceiro é um pagamento em duplicidade, que é um problema no meu entender. Você fez algo que não deveria, então aquele pagamento em duplicidade também é um tipo de problema que você tem opções, vamos assim, de resolver. Não é apenas uma maneira, você tem algumas opções que podem ser utilizadas. Pagamento de valores indevidos, ou seja, alguém fez uma contestação depois de paga ou até num período de pagamento. O importa é, pagou o valor que não deveria, como é que a gente corrige isso, como é que existe o ajuste, vamos assim, desse valor. O quinto é quando a gente não consegue pagar a conta no dia certo, ou seja, no dia de vencimento. Lógico, tem os dias anteriores, mas na data de vencimento não vai conseguir pagar, é um problema. Como é que a gente resolve isso é um outro cenário, mas aqui são 6 problemas. Esse cenário de todas as resoluções, a gente, lógico, tem que ter também isso em mente, mas aqui eu estou te apontando mais os 6 problemas que mais acontecem, mas isso aqui também é fácil de se resolver. Porém, a maioria das pessoas que eu vejo, a forma de resolver é, eu vou pagar depois e vou pagar juros e multa. Normalmente é assim que as pessoas normalmente reagem. E o 6º é a nota fiscal, o valor dela, ele não é igual ao valor de boleto para pagamento. E também isso pode ser um problema para algumas empresas, algumas organizações, que ele precisa que essa análise, ou seja, nota fiscal, serviços que foram contabilizados de imposto ou não, e o valor da fatura, dê tudo um valor redondo, valor igual. E isso aqui são alguns dos problemas que eu já vivenciei, alguns mais do que outros, e que você pode passar por alguns. Então saiba que todos têm solução, tem como você resolver cada um deles, mas que esses são os 6 que mais aparecem em qualquer tipo de contrato. Então é bom você ficar ciente e na gestão de pagamentos, que é a parte que gera, que pode acontecer esse tipo de problema, você ficar ciente que eles acontecem e, lógico, se preparar, criar um mecanismo, um processo para resolver caso algum deles apareça na sua frente. Então, fica de olho nesses pontos. Como fazer a gestão de pagamentos de forma estruturada? Estruturada, que eu raciocino, é de uma maneira, como é que eu posso te dizer uma palavra melhor? Organizada. Então, beleza. Existe a gestão de faturas, existe a gestão de telecom. Então, gestão de telecom, dentro dela
tem a parte administrativa, que pelo menos eu considero essa foi a metodologia que eu utilizo. Tem lá a gestão administrativa. Dentro da parte administrativa tem uma cápsulazinha de gestão de faturas. E lá dentro de faturas tem a gestão de pagamento, que ela está dentro da gestão de faturas. Então é assim que eu trabalho, tá? Só para você entender. Nesse contexto, como é que eu estruturo? Como é que eu deixo isso organizado, tá? Como eu te passei, tem a metodologia que eu utilizo, que é com base na experiência que eu vivencio no dia a dia e já vivenciei com algumas organizações dentro de algumas prestadoras. Então, lógico que também fabricante, ou seja, fiz um monte de coisa na área de telecom. Então, nesse contexto, eu peguei essa minha experiência e criei esse modelo, porque eu replico hoje em todos os clientes que eu atendo, ou quando eu ajudo alguém, eu faço o que eu já fiz. Então, nada mais reforça aquele processo que já existe. Até, lógico, sempre tem coisas novas a gente adiciona e o que precisa ser corrigido também a gente corrige. Mas sempre, a maioria das vezes, por exemplo, nessa questão de pagamento é um fluxo contínuo. No máximo você adiciona uma coisa ou retira outra para cada cliente, mas o fluxo redondo é praticamente o mesmo, tá? E como eu te falei, existe o pilar gestão, tem o pilar também negociação na metodologia, mas essa parte de pagamento está dentro do pilar gestão. E acompanhamento é uma palavra que precisa ser vista. E tem empresas e empresas. Algumas, a gente como gestor de telecom consegue fazer o acompanhamento e outras não. Então depende de cada organização. Mas o que é mais importante na parte de pagamento? Primeiro, é eu saber quando é que eu vou ter acesso àquele documento e mandar para pagamento, que é o segundo. Então, baixei ela, raciocinando como tirei da internet, está no meu computador, ou está na pasta compartilhada que a gente utiliza, ok, então já está com você. Tem que saber quando vai fazer isso, porque dependendo disso, a tua área de pagamento, e aí quantos a receber, quantos a pagar, depende de cada organização, ele tem um prazo também para fazer aquele pagamento sistematicamente. E aí cada organização tem seu processo, mas eles precisam de alguns dias. Normalmente é isso que acontece. Feito isso, você vai enviar. Tá, como é que você estrutura isso? Quando é que eu vou enviar? Para quem eu vou mandar esse documento? É o documento completo ou mando só o boleto e a nota fiscal? Então você tem que ter essas informações, lógico. Organiza isso dentro da empresa e faz o fluxo. Então a mínima estrutura organizada é isso. E eu utilizo, como eu estou dentro do pilar, vamos assim, gestão, dentro lá gestão de faturas, eu utilizo uma planilha que eu chamo de gestão de faturas RCTM. RCTM, que é o Reduza Custo Todo Mês. E dentro dela eu tenho várias informações, inclusive essa questão de pagamento. Porque isso vai facilitar muito a nossa vida como gestor de telecom. Porque tem empresas, por exemplo, que o gestor de telecom também é da área financeira. E tem empresas que não. Em ambos os casos, você utilizando uma planilha de acompanhamento é uma coisa mais simples, vamos assim, da gente utilizar e que faz o que se precisa, que é acompanhar e estruturar aquele fluxo. Por mais que não receba a resposta de pagamento, não tem problema. Tá lá que você enviou, você fez o processo, está tudo organizado, tudo certinho? Tá. Você fez a sua parte? Fez. Próxima fatura. É mais ou menos isso. E se tiver algum problema, você rastreia aonde aconteceu a falha. Opa, o problema foi aqui, foi isso aqui. Quem que estava responsável por essa atividade? E aí você vai e mapeia. Mas a estrutura de pagamento que eu faço de uma maneira simples e que você pode fazer na sua empresa é, por exemplo, assim. Tendo pelo menos essas informações é o mínimo que eu acredito que seja necessário para você fazer um fluxo dentro da empresa. Utilizando pelo menos esse raciocínio, eu creio que dá para você fazer essa gestão de pagamentos. Lembrando que gestão de fatura é uma coisa, gestão de pagamentos, no meu entender, é outra que está contida dentro da parte de gestão de faturas. E aí você pode, de preferência, usa a mesma planilha para fazer as duas coisas, mas deixa a visão de pagamento dentro da gestão de faturas, que isso vai te auxiliar. Ou se você utiliza algum outro sistema, que ele também tem essa possibilidade. Ou, não tem sistema, não tem planilha, bota no papel. Coloca no papel lá quais são as faturas, quais são as informações, e você pelo menos vai ter um acompanhamento desses dados. Ou abre uma planilha lá, uma planilha no teu computador e faz esse mesmo processo de acompanhamento. O importante é você ter esse registro, porque isso vai te dar segurança do que você fez ou deixou de fazer, tá bom?
quando você paga a fatura errada e gera um bloqueio de serviços. E é lógico, você, a gente gestor de telecom, a gente não vai lá e paga. Normalmente tem uma área financeira, ou mesmo que você seja gestor financeiro, pode ser você ou uma outra pessoa que faça. Mas o importante é, a nossa empresa pagou a fatura incorreta? Sim. E como é que eu descubro isso? Eu pego lá, por exemplo, o código de barras e vou confirmar se o código de barras pago foi aquele da fatura em aberto. Normalmente a gente sabe disso visando um bloqueio quando alguém diz. Se for um link de internet, alguém vai dizer, opa, estou sem internet. Se for um telefone fixo, vão estranhar porque está sem conseguir fazer uma ligação. E se for telefonia móvel, da mesma forma, não consegue fazer ligação, vai ter uma certa diferença da internet, uma redução de velocidade pode acontecer, e aí você consegue descobrir aquilo falando com a prestadora. Descobriu isso? Existem algumas formas de resolver, tá? Eu vou passar aqui para você. Mas, primeiro, é reconhecer o erro e descobrir como isso aconteceu. O que é que eu faço normalmente, tá? Quando você um bloqueio, falta de pagamento, me manda o comprovante do pagamento. Peguei aquele comprovante, normalmente tem lá o código de barras, pelo menos, e o valor pago. E, por incrível que pareça, eu já tive faturas que tinham o mesmo valor e o código de barras era alguns números diferentes. E foi feito o pagamento, vamos assim, da fatura errada 2 vezes. Ou, já vi outras situações que aconteceu com os clientes que eu atendo, que o pessoal não pagou a fatura de um telefone e no sistema estava de outro telefone, lógico, ainda bem que da mesma empresa. E o pessoal pagou a fatura que era completamente errada e não tinha nem como dizer que era a mesma fatura. Isso também pode acontecer. E aí, o importante não é quem, é como aconteceu. Descobriu isso, como aconteceu, opa, identifiquei o erro, está em casa? Tá. Faz o pagamento da fatura correta. E aí você tem um trâmite de fazer esse fluxo. Tem empresas que é só você mandar de novo a fatura ou pedir para a pessoa olhar lá o e-mail dela, que ela recebeu errado, por aí vai. Então veja o fluxo que você fez para identificar o erro e depois fazer a correção. Mas você pedindo um comprovante do pagamento mata essa charada rapidamente, tá? Então isso é corrigindo um erro. E se foi a fatura da mesma empresa, ou seja, foi uma fatura do mês passado que você pagou em duplicidade, ou foi uma fatura de outra linha que você pagou, tudo bem, não tem problema, porque na prática você não vai perder o dinheiro. O dinheiro vai continuar para os serviços que estão sendo prestados para a empresa. E aí você não tem tanto problema. O problema é se você pagou fatura de outro cliente. Tipo, você está lá no código de barras e digitou, sei lá, um número errado ou algo do tipo. E você pode pagar uma fatura de outro cliente de forma incorreta. Pode, aí não com os meus clientes, mas eu já vi isso acontecer quando eu estava no atendimento, por exemplo, da TIM. Da Claro, eu acho que eu não peguei esse tipo de situação, mas da TIM, eu lembro que já peguei. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de uma situação que o cliente reclamou, que precisava retirar aquela cobrança que ele pagou de forma errada e tudo mais. Eu não lembro exatamente como foi o tratamento, mas o que é que eu acredito? Ocorreu isso, divido em 2 problemas. Pelo menos é o que eu faço. Primeiro, eu vou corrigir isso aqui e pagar a fatura correta. Faz o fluxo. Segundo, aconteceu o pagamento do valor de um outro cliente, fala primeiro com a prestadora, porque pode ter diferentes visões de cada prestadora. Fala com ela, diz o que aconteceu. Passa para ela as informações e vê um posicionamento dela. Primeiro é esse. Se a prestadora disser que não tem o que fazer, por exemplo, fez tal e não tem para onde ir, tem 2 alternativas. 3, na verdade. Primeira, aconteceu o problema, você não vai ter aquele retorno financeiro. É a pior situação. Dependendo do valor da conta, é complicado, mas é a primeira situação. A segunda, fala com o advogado dentro da organização, dentro da sua empresa, e vê o que pode ser feito de maneira com a visão jurídica. Esse é o segundo ponto. O terceiro, que se eu tivesse nessa situação eu faria, eu vou ligar para a empresa que eu paguei. O problema é, como é que eu vou saber isso? Não vai. Então, eu faria isso. Deixa eu ligar para a empresa que aconteceu isso. E só quem tem essa autonomia, vamos assim, de fazer esse tipo de identificação é a própria prestadora. Porque os dados do cliente, a prestadora não pode passar para a gente.
ou seja, para mim e para você. Mas ela pode fazer um contato com esse cliente, dizer o que aconteceu e pedir algum auxílio. Ó, aconteceu isso, posso passar o seu telefone de contato para esse cliente que fez esse processo? Eu, como atendente, eu faria esse fluxo. Porque se eu tenho informação, eu quero ajudar o cliente e que, de outra parte, eu vou também ajudar o outro cliente, porque o outro cliente, provavelmente, se ele tiver um gestor como eu e você, alguém vai ligar e vai dizer, opa, recebi um crédito aqui, o que foi? O que foi que aconteceu? E vai ter aqueles dados, aquelas informações. Mas isso vai de cada atendente, vai de cada organização. E aconteceu esse tipo de problema aqui, vai ser mais difícil de você reaver o valor, mas não custa você tentar. Nos outros parâmetros, ou seja, foi uma fatura da mesma empresa, você fica mais tranquilo porque o dinheiro está dentro de casa. Em resumo, tem essas duas, vamos assim, variáveis desse mesmo tipo de problema se você pagou uma fatura errada. E é para você ficar ciente de aconteceu, o que é que você pode fazer nesses dois âmbitos aqui, se foi uma fatura dentro da empresa ou se foi uma outra empresa que você pagou aquele valor incorreto. O importante é, primeiro, resolve isso aqui, paga a fatura que está em aberto e depois verifique isso aqui. Mas sendo da mesma empresa, você consegue ver isso ao mesmo tempo e normalmente aquele valor que você pagou, se foi pago em duplicidade, vai vir na próxima fatura. Quando você paga a fatura correta e ainda assim existe um bloqueio de serviços. Nesse fluxo, pode acontecer erro no sistema da prestadora. Na prática é isso. Todo sistema ele pode ter uma falha. E eu já passei situações de que algumas linhas foram bloqueadas, não só uma, duas vezes não, tá? Já aconteceram algumas, que ocorreu o pagamento da fatura, só que as linhas foram bloqueadas. Em duas situações, se não me engano, de algumas que eu peguei, isso aconteceu porque o nosso financeiro, isso nosso que eu digo assim, o meu cliente, tá? Que eu tenho esse costume. Então, para você ficar ciente, não ficar viajando. O meu cliente, no caso, a gente tinha uma área financeira, só que esse financeiro ele pagou essas duas faturas com alguns dias de atraso. Eu não lembro se foram com 12, 14 dias, 15 dias, alguma coisa do tipo, mas antes dos 15 dias. Não sei se foi exatamente nos 15 ou muito próximo. E o sistema da prestadora ele não teve a mesma velocidade junto, lógico, ao meio de pagamento para ver aquele pagamento e não aplicar o bloqueio. E por isso as linhas foram bloqueadas, por mais que eu tivesse pago a fatura correta. Só que telefonia móvel, telefonia fixa também, ele ocorre o bloqueio parcial dos serviços com 15 dias da fatura em aberta. Então ocorreu isso e as linhas bloquearam. A forma de resolver isso foi, fala com a prestadora, passa as informações. Lógico, antes internamente eu já pedi o comprovante daquele pagamento, vi se o código de barras era o mesmo da fatura, estava correto, e conversei com o pessoal e solicitei. E nesse cenário, a gente identifica o erro, por exemplo, dessa maneira, pedindo o código de barras, no caso o comprovante de pagamento, e o código de barras ele vai me dar a exatidão, se a fatura foi a correta e se a data de pagamento foi a data de vencimento ou se foi algum outro. E aí a gente identificou, opa, foi o financeiro que atrasou um pouco esse pagamento. Nesse exemplo, pode ter outros cenários de você pagar no vencimento ou até antes do vencimento e a prestadora não vê. Isso pode ser um erro da comunicação do local que fez o pagamento com a prestadora, que eu também já vi isso e normalmente o atendimento ele não vai conseguir confirmar isso e ele vai ter que abrir um protocolo por uma área que a gente chama de back-office, ou seja, uma área atrás das linhas de frente, ele validar aquele comprovante. Normalmente o pessoal pede para você mandar, hoje em dia é muito mais fácil você fazer isso por e-mail, manda um e-mail com o comprovante daquele pagamento, que aí essa área da prestadora deve avaliar aquele comprovante e fazer isso de forma manual, caso não tenha sido visto de forma automática como a gente está passando. Isso de e-mail eu estou te dizendo um exemplo. Tem prestadoras e prestadoras, e aí cada uma pode atuar de uma maneira diferente, mas normalmente eu acredito que seja dessa maneira. E identificou o erro, sabendo como aconteceu, o que é que a gente vai fazer para corrigir? É isso. E de preferência, peça por atendimento desbloquear o serviço. Diz, estou aqui com o comprovante, estou te mandando e eu preciso que as linhas voltem ao normal. E normalmente você falando dessa forma, o pessoal consegue fazer o desbloqueio das linhas mediante toda essa situação. Você explicando que pagou
a fatura correta, mas o sistema não identificou. Pode ser que um ou outro atendente diga, não, o senhor, eu não consigo fazer esse desbloqueio ou alguma outra coisa. E aí, infelizmente, você tem uma situação desagradável. Mas, acontecendo isso, tenta falar com a ouvidoria da empresa, tenta falar com outras instâncias. Se você ainda tiver contato, fala com a área de vendas para ver se alguém consegue te auxiliar. Visto que o atendente não disse, liga para um outro, liga para o terceiro, liga para outra pessoa, vai que essa pessoa enxerga as informações e consegue fazer esse desbloqueio. Agora, eu já vi situações de o cliente todo mês pedir o desbloqueio e aí realmente teve uma determinada época que ele foi bloqueado porque era todo mês isso. E aí era mais complicado, porque é um processo que a empresa faz e não tem uma regulamentação que diga, opa, eu tenho a obrigação de ter o desbloqueio, porque isso depende da identificação de pagamento da prestadora. Se ela não identificou, é uma falha que existe nos sistemas que a gente, como consumidor, não tem uma proteção legal. Porque na regulamentação, em algumas regulamentações, tem uma agora, não me tenho certeza a numeração dela, eu acho que é a 632, ela diz que o desbloqueio por pagamento, ou seja, algum bloqueio parcial, ele deve ocorrer 24 horas após a identificação do pagamento. Mas ele não fala desse erro que pode acontecer na identificação do pagamento. Então, por isso que sempre conversando com a prestadora é a melhor maneira de resolver esse tipo de situação, tá bom? Então, como eu te disse, comprovante de pagamento, passa todas as informações, fala com a prestadora para que tenha o serviço de volta ao normal sem nenhum tipo de bloqueio. Quando você faz um pagamento em duplicidade da fatura e quem não fez, levante a mão, porque até eu já fiz. Assim, da minha empresa, tá? A gente já fez isso uma vez. E é normal isso acontecer. Não precisa você ficar preocupado de caramba, o que é que vai acontecer? Simplesmente, você pagou em duplicidade, você continuando como cliente da prestadora, lógico, aquele valor vai ser descontado na sua próxima fatura. É isso que deve acontecer, vamos dizer assim, como regra. Aconteceu o pagamento de duplicidade, o sistema da prestadora vê, lógico, na próxima fatura você vai ver lá o valor de desconto do que você fez o pagamento. É isso que deve acontecer. Só um instantinho. Então, esse fluxo é tranquilo, não precisa você se preocupar. Mas, eu vou te passar o seguinte, se você não quiser receber na próxima fatura, vai que a sua área financeira não pode ter esse valor desprendido agora e aconteceu e você precisa desse valor de volta. Vamos supor que exista essa necessidade da empresa. E você pode ter o valor de volta na conta corrente da empresa, sem nenhum problema. Isso pode acontecer. Porém, eu não acredito que seja a melhor situação. Por quê? Você pode solicitar, só que a prestadora tem até 30 dias para fazer esse pagamento para você. Ou seja, fazer essa transferência bancária. Você paga um valor em duplicidade, eles vão comprovar, vão ter as informações, e você pode dizer, não, eu não quero na fatura, eu quero a devolução do valor. E existe esse prazo. Então, se você for pensar, paguei a fatura com vencimento dia 10, vi isso dia 15 e pedi, você vai receber até o outro dia 15, que é onde já venceu uma outra fatura. Então, no meu raciocínio, não é tão interessante para a organização, mas é o seu direito, o meu, o nosso, de fazer isso caso você queira, só para você entender, tá? Se não quiser na próxima fatura, você tem todo o direito. Isso você pode, normalmente é utilizado, tá? Para quando você faz um pagamento, por exemplo, duplicidade ou alguma coisa errada, em fim de contrato também. Quando o cliente lá está cancelado, ocorreu um pagamento de duplicidade, você não vai ter uma outra fatura. Você não vai ter outra fatura, você não vai ter como usar aquele valor financeiro. E aí você pede o reembolso através de depósito em conta, transferência bancária. É isso que normalmente se faz. Então fica ciente que existe essa possibilidade em caso de pagamento em duplicidade. E se não acontecer, aí não é a questão da transferência aqui, tá? Se não acontecer o pagamento em duplicidade, você vê o desconto na próxima fatura. Você reclama. Você diz, ó, aconteceu o pagamento em duplicidade da fatura tal, eu tenho aqui os 2 boletos pagos, aí lógico, você tem que ter os 2 comprovantes de pagamento,
lógico, eles têm que também dizer o mesmo código de barras, o valor deve ser igual e só que são em datas diferentes. E aí você deve abrir uma reclamação junto à prestadora para que seja avaliado isso por um outro departamento. Porque o atendimento inicial ele não vai ter acesso a ferramentas para fazer esse tipo de consulta. E aí só uma área de back-office, uma área de retaguarda que vai conseguir analisar essas informações. E aí você abrindo o protocolo, passando as informações dos comprovantes, eles vão conseguir avaliar essa questão. E lógico, a tendência é que eles tenham a certeza daquilo que você informou e lancem esse crédito na próxima fatura. Ou se tiver uma fatura em aberto, eles fazem isenção. E aí depende do valor da fatura e de cada caso. A prática é essa. Mas, por normalidade, fez um pagamento de uma fatura em duplicidade, ou seja, pagou ela, depois pagou ela de novo. Esse crédito, que é o valor duplicado, ele vem na próxima fatura e você não precisa se preocupar. Mas vai que acontece alguma bronca, você já sabe como resolver. E se acontecer isso, fica tranquilo que normalmente você recebe o valor na próxima fatura. Ups. Quando você faz o pagamento de valores cobrados indevidamente. Então, o valor cobrado indevidamente é uma cobrança indevida que tem que existir. Não é eu paguei isso aqui, mas não era para pagar. Não é isso. É uma cobrança indevida comprovada. Então você tem uma reclamação de conta e que essa reclamação de conta diz aquele valor que você pagou realmente está incorreto. Isso é esse fluxo, tá? E essa reclamação de conta, se ela for feita antes do vencimento da fatura, normalmente você vai ter uma correção do boleto da fatura para fazer aquele pagamento. Porém, mesmo abrindo reclamação de conta, pode ser que você faça o pagamento, ou seja, a área financeira foi lá e fez o pagamento do boleto e o valor de saldo, por exemplo, de diferença, a normalidade é que ele tenha um abatimento na próxima fatura. Porque você passa para esse departamento, o pagamento já foi feito, eu preciso que esse valor ele venha na próxima fatura. E aí normalmente isso acontece de forma automática. Outro cenário você pagou a fatura, fez a contestação, o pessoal faz a análise do pagamento já realizado, aquela fatura já quitada, e ele pega aquele crédito que você pagou de forma indevida e aplica para a próxima fatura. Ou se já tiver alguma fatura no sistema, ele pode aplicar sobre ela. E lembrando que qualquer pagamento realizado de valores indevidos, a gente como consumidor deve receber aquele valor em dobro, de forma duplicada. Então, se acontecer com você, saiba que esses dois cenários, você não precisa se preocupar tanto com o pagamento, mas sim em contestar, porque senão você pode não receber essa correção. E existem prestadores e prestadoras. Algumas você vai contestar, vai receber apenas o valor que você pagou indevido, mas se você fez o pagamento daquele valor, você tem direito a receber em dobro e ainda com correção. Mas até o momento eu não vi nenhum cliente receber correção de juros ou de multas. Isso aí eu acho que só funciona para as prestadoras, porque eu não vi nenhum cliente receber esse tipo de ajuste. Pelo menos na minha visão como consumidor, eu nunca enxerguei. Mas a lei diz que é direito do consumidor. Na prática é isso, tá? Então, sempre tenha cuidado com esse fluxo, mas que é nosso direito. E correção monetária, como eu te passei. Pagamento de valor incorreto é isso, ou seja, você fez uma contestação para que aconteça o ajuste. Se você pagou indevido, mas você não reclamou com a prestadora, ou seja, não tem uma comprovação na visão da prestadora, até aí normalmente nada é feito. A não ser que a prestadora, vi que tem um erro, e aí ela vai e faz o ajuste. E existem situações que tem pessoas que precisam fazer uma contestação todo mês da fatura, porque a prestadora não corrige o problema. Então tem gente que já sabe como isso funciona. Mas se acontece com você esse tipo de problema, faz o pagamento, recebe o valor em dobro e começa a receber em dobro, você vai ver que vai ter mês que você não vai pagar a fatura. E ainda assim vai reclamar com ela, mesmo com o valor zerado, porque ela veio incorreta. Está incorreta? Contesta e faz o processo até a prestadora ver que ela está mais gastando dinheiro com você do que recebendo pelo serviço prestado. Tem algumas alternativas para se fazer, mas questão de pagamento
de valores cobrados indevidamente, tendo a comprovação daquele ajuste, esse é o fluxo normal que acontece. Você deve receber o ajuste na fatura ou na fatura seguinte. Quando você sabe que não vai conseguir pagar a conta até a data de vencimento. E eu já vi isso diversas vezes, tá? E não é problema nenhum das empresas. O importante é a gente saber disso antes da data de vencimento de preferência. Pelo menos, amanhã, a fatura de amanhã, ou a fatura daqui a 2 dias vai vencer. Tem como prorrogar essa fatura? Tem como botar ela mais para frente? E, na regra, qualquer fatura ela pode ser paga em qualquer momento. Se você pega hoje uma fatura de 2.000, estou dando um chute aqui, tá? Ela deve ser passível de você colocar no sistema lá e pagar ela. Porque na regulamentação da Anatel, os boletos foram feitos para que fossem pagos independente do tempo. É isso que acontece hoje. Não sei se 2.000, já que fazem muitos anos, vai ser possível. Mas se você pegar um boleto do ano passado, você com certeza vai conseguir fazer esse fluxo. A não ser que tenha mudado o sistema de pagamento, que até agora não é o cenário. Então, nesse cenário, o que acontece? Imagine que a data de vencimento é daqui a 2 dias e o financeiro disser, eu não consigo pagar. O que é que você consegue fazer? Tem 2 respostas. Uma, tudo bem, você paga quando você quiser, vai ter cobrança de multas e juros. É um primeiro cenário que acontece normal, fez o pagamento depois, isso vai acontecer. Ou um segundo cenário, que se o financeiro falar com a gente tem essa alternativa para a empresa não gastar dinheiro, que é pedir uma prorrogação de vencimento. O vencimento é dia 20, por gentileza, altera ela para o dia 30 ou prorroga o vencimento aí para o dia 25, coloca algum prazo mais para frente porque eu tive um problema financeiro que eu preciso desse auxílio. Isso não é uma regra de cada prestadora, tá? Mas você pode solicitar isso sim. A maioria das prestadoras que eu já solicitei, eu consegui. Por favor, faz esse processo aqui, eu não vou conseguir fazer o pagamento dessa fatura em dia. Você consegue prorrogar? Sim. E aí, normalmente é o mesmo boleto que você faz. Ou uma outra alternativa é fazer um parcelamento daquela fatura com apenas uma parcela, ou seja, a entrada. E aí você também prorroga esse vencimento. Pode ser que algumas prestadoras venham a colocar juros e multa, mas aí você solicita a isenção, porque vai ser só alguns dias, e também você consegue. É uma alternativa, mas, por via de regra, solicita para a prestadora. Por gentileza, eu posso prorrogar a fatura tal. Algumas podem te dar um novo boleto, outras podem dizer, pague o boleto que o senhor já tem, e o senhor vai conseguir fazer esse fluxo sem nenhum problema. E você passa para o financeiro e segue o fluxo. Isso, no meu entender, algumas empresas, pelo menos algumas pessoas de financeiro que eu já conversei, não necessariamente meus clientes, tá? Outras empresas, ou quando eu visitar pela primeira vez, eles não sabiam que tinha essa condição, essa possibilidade. Porque é uma coisa que eu acho que o financeiro deve saber. Se ele não conseguir fazer o pagamento, o que é que ele pode fazer? A gente não sabe o que pode acontecer na área financeira de cada organização, a não ser o financeiro, ele tem esses dados. Então, se ele precisar de ajuda, a gente, como gestor de telecom, deve auxiliar com todas as informações e ações possíveis. Eu acho que esse compartilhamento de dados é importante para que eles saibam também o que é que a gente consegue fazer e auxiliar nessa demanda, tá bom? Então, a prorrogação é um recurso que a gente pode fazer, mas, por favor, não use todo mês, porque senão você vai ter dificuldade. Você pediu um mês, tudo bem. Aí daqui a 2 meses pediu de novo, mas se você pedir todo mês, é melhor você mudar o vencimento, porque não está servindo aquela data para a estrutura da empresa. E eu já vi cenários que uma determinada data de vencimento para a organização era no pior dia possível, porque era quando era dia de pagamento de folha, tinha um monte de coisa. E o pessoal atrasava as contas. E teve uma época que eu perguntei, por quê? O que é que aconteceu aqui? E o pessoal me explicou isso. Eu disse, então por que a gente não altera para o dia tal? Qual é o melhor dia que você recebe? Aí a pessoa financeira disse, sério que você pode mudar? Eu disse, lógico, vamos lá, você quer qual dia? Aí ela me deu mais ou menos a data e eu fiz a alteração de todas as contas que ela precisava para essa data e não teve mais problema com o pagamento com atraso, porque ela já tinha o fluxo, não teria mais problema nenhum. Isso era só conversar e passar para a prestadora, alterar o vencimento e acabou-se. Então, saiba que isso pode ser feito, a prorrogação de vencimento, e se for uma necessidade constante, troca a data de vencimento. É mais fácil. Toda fatura,
A gente, como consumidor, tem direito a ter pelo menos 6 datas. Então, normalmente você consegue alterar isso por início do mês, meio do mês ou final do mês, de acordo com a necessidade de cada organização. Mas, se precisar da prorrogação, saiba que você pode utilizar, começando sempre com a organização, com a prestadora, para facilitar esse fluxo de pagamento. Cada prestadora tem seu fluxo, como eu te falei, tá? Então, isso é cada prestadora. Então, sempre avalie a pergunta antes, se você precisar, e aí você vai ter esses dados. Quando o valor da nota fiscal não bate com o valor da fatura, e aí isso acontece, pelo menos hoje em dia, eu acho que quase em todas as faturas que eu gerencio de telefonia, de banda larga mais difícil, porque aí você tem uma facilidade maior de ver essa confirmação de número, para você ver nota fiscal igual ao valor do boleto. Mas isso acontece normalmente por causa da questão de imposto. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem um plano de telefonia de R$100. Vamos lá, que é uma linha só. Só que o serviço de telefonia, ele é 60. Vamos para a realidade, ele é 40. Só que tem um serviço lá de gestor que ele é 20. E tem R$40 lá de serviços adicionais de backup, de XYZ, de revista. E são facilidades, vamos dizer assim. Aí aqui você tem um outro serviço e o valor do serviço mesmo em telecom é 40. Então aqui você tem 40, 20, 40. E na nota fiscal, pode ser que você veja apenas 40 e não 100. Pode ser que apareça lá um aparelho. Não aparece na nota fiscal porque, a princípio, já foi na primeira nota fiscal que você recebeu os aparelhos. Isso é a composição da fatura de todo e qualquer prestador de telecom. Ele funciona dessa maneira, tá? Lógico, cada um com seus layouts e formatos. Mas, em via de regra, todos têm essa funcionalidade. Algumas coisas entram em uma determinada nota fiscal e outras coisas em outra nota fiscal por causa da diferença de serviço e outras não aparecem na nota fiscal. E até um plano diferente do outro aparece em nota fiscal diferente também. Então, são alguns cenários que podem acontecer dessa maneira que eu estou te falando. E como é que eu vejo isso? É um fluxo que eu faço para alguns clientes quando é necessário, que é o rateio. Rateio é dividir a fatura para eu saber, por exemplo, qual nota fiscal tem quais valores e diferenciar isso, ver o que é que não está na nota fiscal, ou quais linhas representam quais departamentos e esses departamentos vão pagar, por exemplo, um centro de custo para fazer o pagamento daquela fatura. Isso varia de organização para organização. Pode ser essa parte de pagamento ou pode ser apenas de organização para saber qual valor que cada departamento está fazendo o uso de valor financeiro, mas no final o pagamento vai para a empresa normal, não tem um centro de custo de pagamento, tem apenas a parte administrativa. Cada organização é de uma forma, mas a fatura, sim, ela pode ter um valor de nota fiscal ou somando de notas fiscais diferente da fatura por esses motivos que eu acabei de te passar, tá bom? Então, é normal de acontecer e alguns serviços não aparecem como eu acabei de te informar. Facilidades, aparelhos, serviços adicionais ou, por exemplo, se você tem telefonia fixa ou até telefonia móvel, fez uma ligação, só que o código de seleção de prestadora, que é o CSP, você utilizou de uma outra prestadora que não é a sua. Então pode ser que você receba um boleto separado. Isso acontece muito com a Embratel. Alguns clientes que eu gerencio, eles recebem uma fatura de lá porque é um fluxo diferente. Ou você pode receber uma fatura de outro prestador, por exemplo, dei um exemplo aqui da Embratel, mas pode ser outro, de uma ligação interurbana que você fez e seja uma fatura separada. Ou que dentro da sua fatura tenha lá o valor deles, mas que você não veja nota fiscal, porque você tem que pedir a esse prestador de serviço. E aí você entende que existem várias alternativas, essa questão de valor de nota fiscal diferente do boleto, para você ficar ciente que existe sim uma diferença, mas normalmente o valor da fatura, por este motivo, normalmente está correto. Pode ser que ela esteja correta por alguma cobrança que não deveria estar ali, mas o valor de nota fiscal batendo com o valor de boleto, normalmente é uma matemática correta, porém, lógico, não deixe de fazer a auditoria por causa disso. E facilidades, aparelhos podem estar
fora da questão de nota fiscal e alguns outros serviços. Aí cada prestadora tem sua composição de serviços que estão dentro da nota e composição de serviços que não estão dentro da nota. E é bom você saber disso, que pode acontecer, você pode precisar de ajuda, faz esse tipo de fluxo que é mais fácil. Se você tiver dúvida, me manda um comentário dizendo, eu não consigo ver nessa fatura, está muito estranho. Manda que eu dou uma olhada, manda um comentário, passa teu e-mail que eu te auxilio com isso se for necessário, para você saber como enxergar essa diferença e ver exatamente na tua fatura, tá bom? Sim, e serviços de outros prestadores, como eu te passei. Algumas outras empresas fazem parceria com a sua empresa para você utilizar aquele serviço, sua empresa de telecom. Eu estou utilizando Vivo, TIM, Oi, Claro, qualquer uma delas, e eu utilizei um serviço de outra empresa. Aí a nota fiscal pode ser que esteja de outra forma, mesmo que a cobrança esteja no boleto da sua fatura de telecom. Então saiba dessas composições. Ratei o que eu falei, né? O que é que a gente viu na aula de hoje? As situações de pagamento. Então, os problemas que podem acontecer com essa questão de gestão de pagamentos ou realizando pagamentos das faturas. E o que eu acho interessante, se você puder fazer, para você aprimorar mais o conhecimento, pega tudo que a gente viu na aula, faz um resumo. Pega o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, vai colocando alguns pontos da forma que você entendeu, ou você escreve no comentário, ou guarda para você, mas o importante é, dessa forma você vai aprender um pouco mais e vai facilitar para você utilizar isso em alguma demanda que apareça na sua organização. Ou quando você tiver com alguma bronca, você vai lembrar, caramba, eu vi isso em algum lugar. Então, guarda essa informação que é importante, tá bom? O objetivo foi você conhecer e entender alguns problemas relacionados a essa questão de pagamentos. A gente passou por alguns cenários que eu acho que facilitam você entender essa questão, tá bom? E essa é a aula 052, problemas que acontecem na gestão de pagamentos ou com os pagamentos em si, né? Que o importante é a gente deixar a empresa sempre em dia, quando tem um problema, corrige, mas que a operação funcione da melhor maneira possível. Esse é o pensamento que deve acontecer quando a gente está nessa visão, vamos dizer, esse pilar de gestão administrativa. Que o objetivo da gente como gestor de telecom é fazer tudo funcionar da melhor maneira possível e também com o menor preço possível. Então, sempre fica de olho nesse tipo de situação de pagamento que tem que fazer todo mês, tá bom? Qualquer dúvida, manda um comentário. Abraço! Fui!